Oi, tio Bruno. Ei, Felipe. Bom dia, tudo bom? Ótimo. Vamos aguardando o pessoal chegar aí. E aí, você acha que foi bem na prova? Na prova de ciência, eu acho que foi. É, tava tranquila, né? Tá fácil. Ótimo, vou corrigir ela provavelmente hoje. Vitória, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, tio. Joia, né? Carol, Duda, bom dia. Bom dia, Bom professor. dia, Tudo tio. bem? Ei, bom dia. Está em lugares diferentes que os passarinhos não cantam. Então, eu tive que vir aqui para casa do meu pai. Do lado aqui, tá os pássaros ali fazendo maior bagunça. Eles te perseguem. Sim, é começar a falar, meu filho, eles querem conversar junto. Eles querem aprender a matéria, professor. O quê? Eles estão aprendendo, né? Eles querem aprender a matéria, ué. É, com Você começa a certeza. falar, eles... É verdade. Enzo chegou aí, né? Bom dia, Aê, Kel, tio! beleza? Enquanto isso, estou fazendo a chamada aqui, meninos. Bruna. Oi, Bruna. Cadê a Bruna? Oi. Ei, tudo bem, né? Ah, você deixa isso, deixa essa câmera ligada e esse microfone aí também, hein? Quando eu te perguntar. Não. Gustavo Alves. Tudo bem, Gustavo? Quem que chegou aí? Tá aqui, eu acho que Daniele, o nome? É Daniele. É Danilo. Ah, é o Danilo? Tudo bem, Danilo? Acho que é. Mas o Danilo não era o Windows. Tá meio falhando, não consegui entender. Bom dia. Ah, é Danilo. Ah, Bom ele dia, tudo mesmo. bem, né? Danilo. Gustavo, deixa eu ver, Gustavo Cavati, Igor, Luísa, bom dia. Bom dia, tio. Beleza, né, meninos? Tô fazendo a chamada aqui, o pessoal que tá chegando aí agora. Eu vou ter aqui de pegar o livro. Tá, Gustavo. Eu Professor, acho que eu coloquei presença para todos. professor. Oi, pode falar, Felipe. Quando a gente vai começar a usar o livro 3? Porque eu vou na escola buscar ele hoje. E eu vi que você mandou uma videoaula. Ah, sim, já iniciamos o livro 3, tá? Mas está lá no site, né? Então vocês podem ver eles o dia que for melhor para vocês, aqueles que não têm o livro, né? Se quiser assistir antes, tá tranquilo, porque lá a imagem é projetada do próprio livro. Mas quem não pegou ainda, se quiser assistir depois que pegar também, sem problema. Nessa semana já estão sendo entregues, né? Alguns alunos já pegaram, tá A minha bom? mãe foi pegar hoje. Ótimo. Pegar Eu já hoje. iniciei o livro 3 porque aí a gente vai com mais calma, né? Não precisa apressar tanto. Com isso fica mais fácil para dividir as aulas lá e vocês fazerem as atividades também, tá bom? Bom dia, tio. E bom dia, Ítalo. Bom dia, Maísa, Isabela Calmon. Pessoal, preparem os livros de vocês na página 58. É o livro Bom dia. 2, tá? Capítulo 4, página 58. Tio, você vai corrigir essa atividade? Isso, Ana. As 11 atividades. É, Tio, Guilherme eu chegou já aí também. enviei as atividades do terceiro, do terceiro capítulo. Eu vou enviar hoje as do quarto. Ótimo, Ana. Salve, Tranquilo, salve, tá? salve, 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 salve. Bom dia, ô. Salve, salve. Você não me enviou a atividade não, né? Tô esperando, hein? É mina?
Sabia, não. Tudo bem, né, César? João Vitor também chegou aí. Ótimo, meninos, nós vamos começar. Depois, eu vou, no final da aula, não saiam antes que eu tire um print, tá? Porque eu estou fazendo presença aqui, fazendo a chamada, e tem alguns alunos que estão, às vezes, saindo e não dá tempo e eu acabo não colocando aqui, não consigo saber quem estava presente. Alguns aqui eu já coloquei, depois não esqueçam, hein? Só saiam quando eu finalizar. Só vai ganhar um maisinho extra quem tiver com a câmera ligada, então, somente Danilo, Gustavo Cavati por enquanto, né? Vamos lá, vou projetar, pessoal. Aqui, o livro. Ok, eu vi ponto extra. Tá aqui, pessoal. Ótimo, isso aí. Tô vendo a galera com a câmera ligada agora. Pode deixar que depois vocês vão ter o extra aqui na avaliação do comportamento de vocês e participação, hein? Vejam bem, quanto às provas, pessoal, minha prova foi a primeira, no valor de 10,5, que foi a nossa P1, porém eu ainda não corrigi, ok? Mas hoje ainda eu creio que eu vou corrigir, então quem quiser saber a nota, amanhã só vocês acessarem o Alunos Book lá, ou hoje mais tarde, assim, à noite, né, provavelmente, porque eu tenho uma outra demanda para fazer. Mas amanhã cedo é mais garantido, vocês acessarem e visualizar a nota de vocês, tudo bem? Já passei o olho, assim, mais ou menos, mas não deu para me saber como que vocês foram ainda na prova. Mas a prova estava bem tranquila. Quem tá falando, Gustavo? Que atividade é essa aí que você falou? Página 58, do livro 2, tá? Capítulo 4. Nós vamos corrigir as atividades agora. Oi, pode falar. Professor, as atividades avaliativas... As atividades avaliativas que você mandou além da prova, que você está falando aí, para mandar atividade, o que é essas atividades? Ótimo. Pessoal, aproveitando que está uma galera aí presente, vamos lá, ó. Como que vai ser a distribuição das notas em ciências? Nós já tivemos a P1, nós já tivemos uma atividade avaliativa que vocês fizeram no Google Formulários, uma semana antes da prova. Aquela valeu 6 pontos, tudo bem? Aí ainda tem as atividades do livro que vão valer 2 pontos. Eu fiz isso? Não, aí eu não sei, Carol. Nós temos que verificar, depois qualquer coisa eu te mando uma mensagem. Olha só, pessoal, as atividades do livro que valem 2 pontos, que vocês receberam no planejamento essa semana aí, que vocês precisam enviar ou para o meu e-mail ou para o WhatsApp, que alguns já estão me enviando, é a atividade do livro 2, tá bom? Tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 4. Todas as atividades que eu passei nas videoaulas, inclusive essas que a gente está corrigindo aqui. É só vocês me provarem que fez. Por isso, pode enviar só foto mesmo, tá bom? Ali pelo WhatsApp já é o suficiente para mim. Que aí, quem produziu as atividades vale 2 pontos, tudo bem? Além disso, a participação e o comportamento de vocês nas aulas virtuais aqui e lá na sala de aula virtual, que eu consigo ver o rendimento de vocês lá, vale 1 ponto, tá bom? Com isso, nós vamos ter os 9 pontos. Aí só vai faltar a P2, que é o simulado que daqui uns dias terá, beleza? Tio Bruno. Qualquer dúvida, depois... E esse negócio aí de ligar a câmera? É a participação. Aí eu consigo visualizar, Carol. Ou também, quando eu for perguntando, se o aluno respondeu, ver que tá aí, beleza, tá bom? É só não dar um migué aí. Tio, Oi, pode falar. eu não fiz a atividade da 58. Não, é só fazer, a gente ainda tem tempo, tá? Pode fazer, a gente vai corrigir aqui agora, faz e depois me prova que fez, tá bom? Meninos, para a gente não perder mais tempo, vamos lá, acompanhando página 58. Funciona daquele mesmo jeito, mantém os microfones desligados, só liguem quando eu fizer uma pergunta ou quiser responder, tá bom? Para nós ganharmos tempo, que são muitas atividades, pessoal, vai ser assim, ó. Eu não vou ficar ditando resposta das discursivas para vocês. Eu vou corrigir, né, comentar sobre a questão. E aqui na câmera mesmo eu vou projetar para vocês a resposta. Então, quem ficar perdido, é só olhar a resposta. Tira uma foto, se a resposta for grande, ou vai copiando aí rapidinho, tá bom? Ou tira um print, beleza? Ó, aqui a projeção do livro de vocês, página 58.
Agora eu vou pedir vocês para irem participando junto comigo, hein? Alguns para estar lendo, tá bom? Já vamos lá para a questão número 1. Eu quero o Igor, que está aqui ó, na câmera, já leia para mim, Igor. Tá bom. As graminéias apresentam um sistema com inúmeras raízes finas que se espalham na superfície do solo, formando um emaranhado. Em muitas encostas, onde existe a possibilidade de erosão pela água da chuva e deslizamentos de terra, são utilizadas gramíneas para conter e evitar que isso ocorra. Justifique a escolha dessas plantas. Perfeito, obrigado, Igor. Pessoal, as gramíneas são plantas bem pequenas, né? As raízes delas são raízes em feixes, em cabeleiras, fasciculadas. É as gramíneas quando você arranca e tá cheio de raízes. Não é igual uma árvore que tem aquela raiz central, uma raiz pivotante, que a partir dela saem algumas raízes. Essas gramíneas... Tipo uma suculenta? Oi? Peraí, alguém perguntou? Suculenta? Não, Danilo, não. Grama mesmo, pensa no capim, nas gramas de jardim, quando você arranca ela, você vê várias raizinhas. Então, as gramas, as plantas chamadas do grupo gramíneas, elas são muito utilizadas em barrancos, em lugares que, tipo, construiu um asfalto ali, fez um asfaltamento numa região e teve que cortar um morro muito grande e ficou aquele barranco. Para que a chuva não faça com que ele caia, né, vá desmoronando, eles colocam tapetes de grama ali, porque a grama ela ajuda a fazer algo ali. Aí vem a pergunta: por que eles utilizam essas gramíneas nesses tipos de situação? Quem responde aí para mim? Pode falar, Felipe. Para não acontecer. Tá, eu vou falar minha resposta. Eu escrevi assim: pois como elas fazem um emaranhado de raízes, essas raízes entrelaçam na pedra e depois entram no solo de novo. Funciona como uma corda, não tem? Segurando aquele material. Perfeito, ótimo. Alguém tinha falado junto com o Felipe? Acho que é Ítalo. Era eu. Ô tio, elas servem para segurar a terra e não acontecer deslizamentos? Isso aí. As raízes, elas vão reter, né? Ali a água, elas ajudam absorvendo essa água, né? Porém, elas vão segurar, sustentar ali o solo, tá bom? Então, elas servem como uma contenção mesmo do solo, tá ok? Aí, pessoal, como eu disse para vocês, aqui do lado eu vou fazer a projeção, tá bom? Então, quem se perdeu, aí, só vocês... Opa, foi demais aqui. Só vocês visualizarem certinho aqui e copiar a resposta, tá bom? Eu até destaquei umas e as outras eu deixei sem destacar para ficar fácil para vocês acompanharem. Então, a resposta da número 1 está aqui, ó. O sistema das raízes das gramíneas retém as partículas do solo, né, evitando que elas sejam levadas pela chuva ou outros fatores erosivos, tá? E impedindo, aqui está errado, e impedindo o deslizamento, ok? Agora lê para mim a número 2. Lê para mim aí, César. O caule é o órgão da planta que fornece suporte a outros órgãos vegetais, como as folhas, que ficam em posição adequada à recepção de luz. Além disso, ele também conduz água e sais minerais às raízes, ao corpo do vegetal e açúcares das folhas e as demais partes das plantas. Considerando essas informações, marque na alternativa correta. Perfeito. Olha só, pessoal, o caule, ele é um órgão, né? Nós estudamos os órgãos vegetativos e reprodutivos. O caule, ele é um órgão e ele serve para fornecer suporte às plantas, né? As folhas também são órgãos e elas também desempenham as suas funções, né? Considerando as informações que estão descritas aqui, nós vamos marcar um X somente nas corretas, ok? A primeira aí, pode ler, César. O caule não tem nenhuma ligação com
com a produção e a distribuição do alimento produzido pelas plantas na fotossíntese. Certo ou errado, pessoal? Errado. Errado. Errado por quê? Porque ele possui função, sim, na distribuição dos alimentos, né? A água e os sais minerais, assim como a seiva elaborada, ela passa pelo caule. Então, ele tem essa função, sim. Então, não marque X nessa. Ok? Lê a segunda. Bom dia, Pelos vasos professor. Bom dia. Quem chegou agora? Rômulo? Qual é a Beleza, página? Rômulo. Corrigindo, página 58 do livro 2, hein? Pode ler, César. Pelos vasos condutores de seiva, pelos Isso. vasos condutores de seiva presentes no caule, passam as seivas bruta e elaborada. Não entendi, mas tudo bem. Hein? Aí vocês vão dizer se é certo ou errado. Pelos vasos, olha só, vasos condutores de seiva. A seiva ela pode ser bruta ou elaborada, né? Presentes no caule, passa esses dois tipos de seiva? Certo ou errado? Certo, certo. No caule, então, passa tanto a seiva bruta, que é água e sais minerais, quanto a seiva elaborada, que é formada por açúcares. Então, marca o X nela. A terceira. O melhor posicionamento das folhas em relação à luz solar propiciado pelo caule é importante para a realização da fotossíntese. O caule auxilia no posicionamento das folhas em relação à luz solar. Isso aí é benéfico para realizar a fotossíntese? Certo ou errado? Certo, certíssimo, né? Muito importante. Pode marcar X. E a última? As raízes recebem açúcares produzidos na fotossíntese, podendo armazená-los como no saco das cenouras. Cenoura não tem saco não, rapaz. No caso. Ótimo. Mas tá valendo. Pessoal, vamos lá. A cenoura, elas armazenam açúcares produzidos na fotossíntese? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, nós temos caules e raízes, né? Que tem essa... Ó o outro rindo lá. Que tem essa possibilidade de armazenamento, tudo bem? Pode marcar X aí. Quais que foram as certas, então? A segunda, a terceira e a quarta. Última. Só não marque X na primeira. Bom? Obrigadão, César. Ô, Duda. Oi, tio, tô aqui. Tudo jóia, né? Lê para mim a 3, por gentileza. Leia a tirinha e responda as questões. Você continua essa resistência? De que valerá tanto esforço aguentar sol, frio, intempéries de toda sorte apenas para se transformar numa frágil e eméfera flor? Colorir o quarto de uma criança ou iluminar o dia de um casal apaixonado? Ok, ponto para você. Beleza, aí tem uma tirinha, né, onde que um girassol está falando com um brotinho aí, né, e está citando a questão da indignação dele, né, em questão de flor, de ser uma flor, isso para ele é algo efêmero. Aí vem a pergunta, vamos lá, letra A. Pesquise no dicionário o significado da palavra efêmera. Por que a personagem associa essa característica às flores? Aí eu coloquei bem assim, efêmera, curta duração. Aí depois tem, porque as personagens associam essas características às flores, eu coloquei, porque elas não vivem por muito tempo. Perfeito, ótimo. Olha só, Duda e pessoal, a resposta está aqui do lado, mas aquilo que a Duda falou está certinho, tá? A palavra efêmera, que o girassol ali adulto ele fala com aquele que está nascendo, ele está justamente falando dessa questão da curta duração, né? Porque a palavra efêmera significa isso. Então, assim, o que adianta ser uma flor, né, se você vai durar muito pouco? Mas espera lá, ele está esquecendo da importância que uma flor tem.
A flor é o órgão reprodutivo de uma planta. Então, toda planta, para ela reproduzir as angiospermas, ela produz uma flor antes, né? E a partir daquela flor que vai surgir ali o fruto e a semente. Tranquilo? Então, tem aqui a resposta. Pode falar, Felipe. Felipe, pode falar. É que aqui em casa eu tenho um pé de goiaba, não tem? Pé de goiaba grande. E antes dele dar as goiabinhas pequenas, ele fica cheio de florzinha branca, não tem? Isso. Os galhos quando vão nascer. Aí você vê assim, fica todo cheio de florzinha branca. Justamente. Essas florzinhas brancas distribuídas no pé de goiaba, que são bem pequenininhas, inclusive dessas espécies, né? Aquilo ali é o órgão reprodutivo. Quer dizer que aquela goiabeira ela está na fase reprodutiva. Aí virão os polinizadores, haverão, né, a troca dos gametos, os pólens vão cair ali nas partes femininas daquelas flores e vão haver ali a fecundação, surgindo as sementes e os frutos. Por isso que depois vão surgir as goiabas naquelas partes ali. Perfeito. Tá? Aqui em Claro, casa daquelas tem que foram fecundadas. Oi? Aqui em casa Oi. tem um pé de cajá. E o pé de cajá, ele dá flor amarela. Sim, ótimo. A coloração das flores podem variar e os formatos, as formas delas também. Tipo, as flores de cactos são flores muito belas, muito cheirosas, liberam odores, né, cheiros muito intensos. Por quê? Porque são plantas que vivem em lugar que tem poucos polinizadores. E essa característica é para atrair ao máximo polinizadores que eles puderem para ajudar na reprodução. Então, cada planta tem um mecanismo, beleza? A letra B agora, Duda. Oi, tio. O brotinho que está iniciando o seu crescimento terá flores. Essa característica indica que ele é classificado em qual grupo de plantas? Aí eu coloquei angiospermas. Ótimo, eu já até na explicação eu tinha mencionado também. Ó, tá certinho, Duda. Angiospermas, pessoal, é o grupo. Por que angiospermas? Todos os outros 3 grupos de plantas, eles não produzem flores, ok? Somente este daqui, angiospermas. Pode ler. Quem pediu? Eu, Duda. Pode ler. Nas angiospermas, a semente se origina após a polinização e a fecundação. Qual a diferença entre esses dois processos? Aí eu coloquei, a polinização é feita através do vento e a fecundação é realizada através Tio, eu não entendi o que eu coloquei aqui. Você falou algo dos gametas? Não, troca de gametas. Eu acho que eu falei isso sim. É isso aí. Só que a polinização, você restringiu ela ao vento. Ela acontece pelo vento, mas não somente, tá? Eu coloquei só o transporte de pólen, porque assim não especificava qual era. Isso aí. Tio. Pode falar. Eu botei assim, é o transporte dos grãos de pólen, é a polinização. Já a fecundação é a união dos gametas masculino e feminino. Perfeito. Quem leu? João? Vitor? Sou eu, João. Ótimo. Isso aí, tá certinho. Pessoal, a polinização é o transporte de grãos de pólen para a parte feminina da planta, da flor, né? Ali, o estame, até ele chegar no estigma dessa flor. Estame e estigma são estruturas das partes florais ali. Tranquilo? Então, assim, quem falou polinização é o transporte dos grãos de pólen, tá certo. Esse transporte pode ser pelo vento, por meio de animais, por várias formas, por meio da água, tá ok? Pode variar. Já a fecundação é o encontro dos gametas, feminino com masculino, ok? Então, o grão de pólen é o gameta masculino e a oosfera é o gameta feminino, onde que tem lá o óvulo. Tranquilo? Agora, quem não conseguiu, a resposta está projetada aí, ó, número 4. Número 5, quem não leu ainda? Isabela, Calmon. Alguém havia pedido, né? Pode ler, professor? Pode. Leia o texto e, na sequência, assinale a alternativa correta. A mandioca, também conhecida como macaxeira e aipim, é um alimento
extremamente brasileiro. Os indígenas foram os primeiros a consumi-la em suas refeições. Atualmente, ela faz parte da dieta de muitos brasileiros. Sua farinha é fonte de muitas calorias. Pessoal, isso, desculpa, pode ler. A que parte da planta o texto está se referindo? Ótimo, até aí, Isabela, obrigado. Pessoal, está falando especificamente de um produto muito consumido pelos brasileiros, né, que é a mandioca, a macaxeira, a aipim, dependendo da região, ela recebe nomes diferentes. Aí, esse alimento, ele é legitimamente do nosso Brasil, né? Ele é muito consumido, mas ele é nosso aqui, é brasileiro. Beleza. Fala aqui de produtos a partir dele, como a farinha e tal, mas a pergunta é, que parte da planta que este produto é? Aí vem as alternativas. Quem marcou o quê? Fala para mim. Letra? Uma raiz tuberosa. C. Marquei C. Isso. Quem falou aí? Letra C, raiz tuberosa, está certo. Ok? Porque as raízes também podem ser de outros tipos, como rizomas, né? E, além disso, tem opções aí de caules tuberosos. O que seria uma raiz tuberosa? É uma raiz cheia de nutrientes, tá? Ela tem reserva nutritiva acumulada ali. Então, quando a pessoa está consumindo a macaxeira, ela está consumindo uma raiz. Ok? Nem toda raiz é tuberosa, tá bom? Então, letra C, marca o X aí. Questão número 6. Lê para mim. Quem havia pedido antes, que eu não deixei, que eu não ouvi? Eu. Pode ler. O termo seca indica um período sem chuvas. Assim, a umidade do solo diminui, prejudicando as plantações. Com o solo mais seco, calor e alta incidência de sol, as raízes têm dificuldade de absorver água rapidamente para balancear a perda pela transpiração. Assim, as plantas ficam murchas. Com base nessas informações, respondo as questões. Perfeito. Pessoal, em época de seca, né? Quando há uma escassez de água, os rios eles diminuem seu volume, alguns secam completamente dependendo da região, o volume de chuva cai. Com isso, as plantas que vivem ali, elas precisam passar por algumas modificações para garantir que elas vão sobreviver. Ou, se elas forem as gramíneas que têm raízes superficiais, elas vão morrer, em sua maioria, né? Mas aquelas que lutam ali para sobreviver, elas têm que passar por modificações. Aí vem as perguntas. Lê a letra A. Como os estômatos provavelmente se comportam em um cenário como o de água? Pessoal, estômatos são aberturas, estruturas que permitem, elas se abrem e fecham e elas ficam nas folhas das plantas, normalmente na região abaxial, que é a região de baixo da folha. Essas estruturas têm a função de auxiliar na transpiração e na troca gasosa das plantas, ok? Aí a perguntinha é como que provavelmente eles vão se comportar num cenário de secura lá, de falta de água. Quem responde? Ô, professor. Oi. Eu coloquei que eles estariam fechados para evitar a perca desnecessária de água. Perfeito. Provavelmente eles vão ficar fechados ou por pode colocar fechados por um tempo maior, né? Para assim evitar perda de água, para eles não sofrerem, para a planta não sofrer desidratação. Então, eles vão ficar fechados por um período maior. E a letra B, lê para mim. Se as plantas tiverem uma folha grande, o processo de perda de água pela transpiração pode ser maior. Essa seria uma característica vantajosa em um ambiente seco? Justifique a resposta. Perfeito. Tem duas perguntas e ainda pede para justificar. Se a planta ela tiver, pessoal, folhas grandes, o processo de perda de água aí pela transpiração pode ser maior? Vai acontecer uma perda de água maior se as folhas da planta for maior? Primeiro aí, responde sim ou não? Acho que sim. Sim. Quanto maior a folha, mais estômatos e mais perda de água por transpiração. Então a resposta é sim.
Agora vem a segunda pergunta. Essa seria uma característica vantajosa em um ambiente seco? É bom a planta ter folhas grandes num ambiente seco? O que vocês acham? Não, né, tio? Porque ela vai perder a Não. água. Ótimo, ótimo. Não é uma característica vantajosa. Por quê? Se ela tem folhas grandes, ela vai perder muita água, certo? Aí já é uma justificativa. Algumas plantas têm até folhas modificadas, pessoal. Como é o caso dos cactos, modificar as folhas dele em espinhos. Beleza? Tio, mas A tem cacto resposta que está tem aí do flor lado. também. Oi, quem ia falar? Mas tem cacto que tem flor também. Não, flor os cactos têm. Mas folha, normalmente, não. Flor tem. A folha que a gente, assim, tem folha, mas folha modificada, né? O tipo de folha que a gente conhece aí, comum, né? Pode falar, quem falou tio aí? O tio aqui, pra mim, tá até agora na página 58. Não mudou nada. Onde, meu filho? Do livro? Você não falou que... Você não falou que tava passando as... As respostas estão aqui. Você está conseguindo visualizar? Não, estou projetando. Não, só tá na página 58. Sem resposta. Quem é a pessoa que está falando? Eu, Kelvin. Ah, Kelvin. Olha só, você não consegue visualizar. Vocês estão conseguindo ver, meninos? Aqui as respostas? Sim. Uai, Kelvin. Eu não sei, porque está projetando para todo mundo. Não sei. Talvez tenta acessar novamente, né? Ô tio, eu tirei print se ele estiver no grupo. Ah, perfeito. Qualquer coisa, disponibiliza os prints lá, fazendo favor. Tá, Kelvin? Que a gente já vai encerrar a aula agora, tá bom? Meninos, para a gente terminar, ó, questão número 7. Ela pergunta acerca dos órgãos de uma angiospermas, os órgãos de uma flor, né? Ó, no órgão das angiospermas, a estrutura reprodutiva feminina corresponde a... Qual a resposta? Ou ao, né? Posso falar? Pode falar. Letra C, carpelo. Ótimo. Carpelo, pessoal, vocês conseguem ver na imagem, né? São todas essas estruturas do centro que parece um jarrinho de flor. Aí no meio, lá embaixo, vai ter o ovário com os óvulos, né? O estigma aqui, ó, no meio e o filete, ok? Então, resposta certa, letra C. Agora, número 8. As plantas carnívoras. Alguém aí já teve planta carnívora? Eu já tive, mas matei ela. Não, matei não. O fungo matou, né? Oi? Eu já tive. João Vitor matou ela. Ah, João, né? Eu não Água matei. demais. Já tive há muito tempo. Eu pelejei com a minha lá, mas os fungos foram matando. Ela é de ambiente bem úmido, né? Só que a gente tem que ter cuidado quando vai... Vocês são tudo assassinos. Quando a gente vai criar essas plantas aí em casa, a gente tem que ter cuidado para não matar ela com fungo. Então, a gente, às vezes, dá água demais. Mas por que elas são plantas carnívoras? Elas realmente comem, né, outros seres? Elas realmente as alimentam de outros seres. Elas são carnívoras porque ela alimenta de animais, como insetos, por exemplo, certo? Só que essas plantas, elas ainda fazem fotossíntese, pessoal. Elas têm folhas e elas dependem do sol. O se alimentar de animais é porque elas vivem em ambientes pobres em alguns recursos, como nitrogênio. Então, elas obtêm ele a partir da alimentação de outros seres vivos. Tranquilo? Aí vem a pergunta, ó. Essas plantas, né, diferentes de outras, são capazes de atrair, capturar e digerir pequenos animais, principalmente os insetos. Essa adaptação favorece sua sobrevivência porque elas... Aí já vem a resposta segundo o que eu expliquei. Qual é a letra? B. Não, B. É B. B, perfeito. Vivem em solos pobres em alguns nutrientes, como nitrogênio, igual eu disse, né? Respostas aqui do lado. Agora, pessoal, nós vamos finalizar a aula. Não saiam ainda, hein? Todos liguem a câmera em 1 segundo. Tem 2 César aí, então do presente, né, César? É isso aí, você tem que me dar 2 mais. Beleza. Cadê? Tá faltando alguns, hein? E aí, Guilherme? Ah, não, pessoal. Tá faltando alguns ainda, hein? Precisa ligar a câmera, não, né? Agora.
Precisa. Eu tô muito feia, não. Não. Faz devagar, não. Faz igual Pessoal, eu, Carol. Tem que olha ficar só, geral com a acompanhem câmera lá, ligada. tá? A questão da nota da prova de vocês. Vou dar o print agora, hein? Quem não ligou a câmera vai perder, hein? Tio, eu tô com a mão na frente. Olha só, pessoal. Então, acompanhem nessa semana. Tirei o print. Beleza, César. Acompanhem nessa semana a questão da nota. Assistam no as vídeo, aulas no lá no vídeo. site, ok? Livro novo. Agora a gente vai começar a estudar física. Então, a gente vai ter um pouquinho de cálculo. As ideias. Bom, então a gente vai começar por força, estudando um pouco de força. Então vai ser bem bacana. Tranquilo? Qualquer coisa, entre em contato comigo. E quem aí costuma me mandar as atividades avaliativas no último dos últimos lá do prazo, né? Cuidado, hein, César? Tranquilo? Me manda logo esse negócio. Tá bom? Capítulo 3 e 4. Tá bom? Valeu, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Caraca, bateu o calorzão aqui agora. Do nada. A gente corrige o restante das atividades. Tchau, tchau, hein? Falou. Alguém ia perguntar? Fala, Danilo. Eu precisava de ter aparecido na câmera. Precisava. Você apareceu. Apareci? Apareceu. Em um segundo aí eu te vi. Quem? Valeu, meninos. Ó, Gustavo, doidão. Tchau. Vai almoçar. Oi, quem falou? Romulo. Você vai Fala, mandar, assim, a prova, assim, que você vai mostrar a nota. As fotos. Mande as fotos, ok? Já chega, já começaram a projetar aí. Tchau.